Olá, meus amigos! Vamos tratar nessa aula de hoje do princípio da isonomia em matéria tributária. Para começar a abordagem desse tema tão importante para o direito de maneira geral e para o direito tributário em particular, eu gostaria de propor a seguinte pergunta provocadora: quais os critérios que podem ser utilizados para diferenciar, para tratar desigualmente contribuintes em matéria tributária? Quais seriam os critérios que a lei poderia utilizar para diferenciar os contribuintes em matéria tributária? Bom, antes de nós adentrarmos nesse tema, é importante destacar que o princípio da isonomia em matéria tributária, ele está previsto expressamente na Constituição, no artigo 150, inciso 2. Esse artigo diz o seguinte: sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado, ou seja, é proibido à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, ou seja, é proibido a todos os entes políticos estabelecer tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem na mesma situação fática, que se encontrem em situação equivalente. Proibida qualquer distinção em razão da ocupação profissional, em razão da ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos. Então, além do artigo 5º da Constituição de 88, que consagra de maneira geral o princípio da igualdade, nós temos um princípio previsto de forma específica na parte da Constituição que trata das limitações constitucionais ao poder de tributar, que é o artigo 150, inciso 2, que basicamente proíbe que se trate desigualmente contribuintes que estejam na mesma situação fática, que estejam em situações equivalentes. Isso significa que eu vou tratar todo mundo de maneira igual? Não. Até porque, em matéria tributária, é imprescindível que eu consiga diferenciar os contribuintes de acordo com determinados critérios para chegar ao valor que deve ser pago por cada um deles. O importante aqui é nós sabermos quais os critérios que podem ser utilizados para diferenciar os contribuintes e quais os critérios que não podem ser utilizados para estabelecer diferenciação entre contribuintes. E aí, nós já vemos de cara, assim, de início, no artigo 150, inciso 2, que a Constituição já estabelece um fator de discrimen, um critério de discriminação que é incompatível com os objetivos constitucionais, que é diferenciar em razão da função exercida, que é diferenciar em razão da ocupação profissional de um determinado contribuinte. Há outros critérios na Constituição que também vedam tratamento discriminatório. Há outros critérios na Constituição, outros parâmetros estabelecidos pela Constituição que servem como importantes vedações a tratamento discriminatório. A priori, qualquer diferenciação com base em sexo, com base na cor da pele, com base na etnia, enfim, com base em qualquer critério que não seja compatível com os parâmetros estabelecidos na Constituição, será inconstitucional. Bom, o que significa isso? Que nós não podemos ter uma situação equivalente com um tratamento desigual. Uma situação equivalente com um tratamento desigual. O cerne da questão aqui é saber qual o critério de diferenciação que é compatível com a Constituição. Quais os critérios que eu vou poder utilizar para estabelecer uma determinada diferenciação. Segundo destaca Humberto Ávila, a igualdade é uma relação entre dois ou mais sujeitos, com base numa medida de comparação, aferida por meio de um elemento indicativo que serve de instrumento para a realização de uma finalidade. Então nós temos alguns elementos aqui bastante importantes. Dois ou mais sujeitos, não existe igualdade comigo mesmo, eu não tenho como me tratar igual eu me trato. Só é possível falar em igualdade se eu tiver uma comparação entre dois ou mais sujeitos. Eu tenho uma medida de comparação, que eu vou usar para comparar esses sujeitos, eu tenho um elemento indicativo dessa medida de comparação e eu tenho uma finalidade que se pretende atender. Segundo o Supremo Tribunal Federal, o princípio da isonomia, refletido no sistema tributário constitucional, artigo 5º, combinado com o artigo 150, não se resume ao adequado tratamento igualitário em toda e qualquer situação,
mas também na implementação de medidas com o escopo de minorar os fatores discriminatórios existentes, impondo, por vezes, tratamento desigual em circunstâncias específicas e que militam em prol da igualdade. A isonomia sob o âmbito da desigualação reclama uma correlação lógica entre o fator de descrimen e a desequiparação procedida, que justifique os interesses protegidos na Constituição. Isso aqui é designado de uma adequada correlação valorativa, julgado do Supremo Tribunal Federal. Então, o que nós percebemos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é uma aproximação com a doutrina do professor Celso Antônio Bandeira de Mello, do professor Humberto Ávila, no sentido de que eu tenho que ter um critério de discriminação que seja compatível com a Constituição. Por óbvio, eu não tenho como tratar todos da mesma forma, porque as pessoas são diferentes, elas têm capacidades econômicas diferentes, elas têm realidades fáticas diferentes, elas têm objetivos de vida diferentes. E além disso, a Constituição estabelece uma série de finalidades ao lado da igualdade que devem ser perseguidas pelo Estado. O que eu preciso saber é se a diferenciação que eu pretendo implementar em matéria tributária é compatível com essa capacidade econômica, é compatível com esses objetivos, com essas finalidades que eu procuro implementar à luz da Constituição de 1988. Critérios para distinção. É importante nós destacarmos que existem dois critérios a priori que são muito utilizados para diferenciação entre contribuintes. Um critério por excelência em matéria tributária, que é o critério da capacidade contributiva, previsto no artigo 145, parágrafo 1º da Constituição. Sempre que possível, os impostos deverão ter caráter pessoal e serão graduados de acordo com a capacidade econômica do contribuinte. O que significa isso? Que o critério por excelência em matéria tributária, para estabelecer diferenciações, para tratar de forma desigual os contribuintes, é a capacidade econômica desses contribuintes, principalmente no que diz respeito aos tributos que incidem sobre o patrimônio, o rendimento e as atividades desses contribuintes. Quanto maior a capacidade contributiva, maior capacidade econômica, ou melhor, quanto maior a capacidade econômica, maior a capacidade contributiva, mais esse contribuinte poderá pagar para custear as despesas públicas. Quanto menor a capacidade econômica, menos capacidade contributiva, mais leve, menos onerosa deve ser a tributação desse contribuinte. Então, a capacidade contributiva, a priori, é o critério por excelência que deve ser usado para que se possa estabelecer diferenciações entre contribuintes em matéria tributária. Devo tratar desigualmente os desiguais na medida da desigualdade. Qual a medida que eu vou usar aqui? A capacidade econômica. Quem tem mais capacidade econômica paga mais, quem tem menos capacidade econômica paga menos. Mas ao lado da capacidade contributiva, nós temos também determinados objetivos, finalidades buscadas pela Constituição, que em matéria tributária pode se encaixar, se vincar a questão da extrafiscalidade. O que significa extrafiscalidade? Significa que o tributo pode ter outros objetivos que vão além da simples tributação, da simples arrecadação, do simples financiamento das despesas públicas. Muitas vezes o tributo pode ser utilizado com o objetivo de estimular ou de desestimular uma determinada conduta, com o objetivo de tratar de forma mais gravosa quem tem uma propriedade menos produtiva e de forma menos gravosa quem tem uma propriedade mais produtiva, de forma mais gravosa quem causa mais danos ao meio ambiente, ou a tributação ainda pretende tratar de forma mais gravosa determinados contribuintes para, no fim, promover uma igualdade entre todos os contribuintes. Então, muitas vezes eu não estou olhando apenas para o foco da capacidade econômica, eu estou olhando para outros objetivos, outras finalidades. Isso é possível? Bom, esse tema é bastante polêmico, não só no Brasil, mas no direito comparado também. O importante aqui é verificar se o parâmetro utilizado, se a finalidade pretendida, se o objetivo perseguido à luz da extrafiscalidade vai se justificar para estabelecer uma diferenciação não pautada pela capacidade econômica, pela capacidade contributiva. Então, o primeiro parâmetro é verificar se aquele objetivo pretendido é compatível ou não com a Constituição. E o segundo parâmetro aqui é se verificar se o benefício que à luz da proporcionalidade, se o benefício que aquela desequiparação vai trazer se justifica à luz da proporcionalidade, porque de certa forma eu estou deixando de tributar pela capacidade econômica e passo a tributar com o objetivo de estimular, de incentivar ou de desestimular, desincentivar determinadas condutas
por parte do contribuinte. É vedado, por outro lado, estabelecer diferenciações em razão da profissão, do cargo exercido. Por outro lado, é possível que haja tratamento diferenciado para a ou em razão da adesão a determinado regime tributário. Então eu procurei condensar nesses slides algumas situações já julgadas pelo Supremo Tribunal Federal. Não é possível diferenciar com base na ocupação profissional, na profissão, na função exercida, mas é possível diferenciar sim contribuintes de acordo com uma opção que esse contribuinte fez por aderir a um regime, por um modelo simplificado de tributação e assim por diante. Vamos analisar algumas dessas situações à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, é inconstitucional a isenção à aquisição de automóveis por oficiais de justiça. Então vejam, os oficiais de justiça obtiveram em determinado estado a isenção para aquisição de automóveis e o Supremo disse que não pode. Essa diferenciação pelo cargo exercido seria inconstitucional. Também é inconstitucional a isenção aos membros do Ministério Público do pagamento de custas judiciais, notariais, cartorárias e emolumentos. Não posso estabelecer aqui um benefício, uma gratuidade, simplesmente pelo fato de uma determinada pessoa ser membro do Ministério Público. Por outro lado, segundo o Supremo Tribunal Federal, é possível que haja diferenciação, é possível estabelecer diferenças entre os contribuintes a partir de determinadas escolhas que esse contribuinte fez ao longo do seu planejamento tributário, ao longo das suas opções tributárias, de acordo com as suas necessidades. Então, por exemplo, diferença entre o regime de lucro real ou de lucro presumido, inclusive a respeito do direito ao creditamento, não representam ofensa à isonomia ou à capacidade contributiva. Então, se o contribuinte aderiu ao lucro presumido por opção, não quis declarar pelo lucro real, imposto de renda da pessoa jurídica, é possível que haja uma restrição no que diz respeito, por exemplo, ao creditamento de determinados créditos, sem que isso viole a isonomia. Até porque aqui no caso a opção foi do próprio contribuinte de aderir àquele regime do lucro presumido, em detrimento de optar pelo regime do lucro real. Não viola o princípio da isonomia e o livre acesso à jurisdição, a restrição de ingresso no parcelamento de dívida relativa a COFINS, instituída pela Portaria 655 de 93, dos contribuintes que questionaram o tributo em juízo com depósito judicial. O que aconteceu aqui? Os contribuintes ajuizaram ações judiciais questionando a COFINS e depositaram o valor que estavam discutindo em juízo. Houve a possibilidade de parcelar dívidas com a Fazenda Pública, mas essas dívidas que estavam parceladas, ou melhor, essas dívidas que estavam sendo discutidas no Poder Judiciário com o depósito, o Supremo Tribunal Federal entendeu que era razoável a portaria negar a inclusão desses débitos no parcelamento. Por quê? Porque quando eu deposito uma quantia, eu perco a disponibilidade sobre ela. Eu questiono o débito judicialmente. Ou eu ganho a ação judicial e levanto aquela quantia, ou eu perco a ação judicial e aqueles valores serão convertidos em renda da União. Então o contribuinte agora não pode parcelar e levantar esse depósito. Ele vai ter que continuar naquela demanda ou desistir e pagar aquele determinado valor. Mais uma vez aqui a opção foi do contribuinte. Sistema simples. O sistema simples, tanto o primeiro quanto o simples nacional existente hoje, ele foi criado também como benefício para as microempresas e para as empresas de pequeno porte. Também já houve uma discussão quanto ao artigo 9º da Lei 9.317, que era o Simples Federal, o Simples anterior, ofensa ao princípio da isonomia e inocorrência. A lei, que estabelece um regime simplificado, ela pode restringir o objeto social das empresas que vão entrar nesse regime, considerando que determinadas empresas têm mais facilidade de disputar o mercado, considerando que mais empresas têm mais facilidade de sobreviver do que outras, e aí o simples fica limitado apenas a determinadas empresas que a priori são relacionadas a atividades de menor capacidade econômica, segundo o Supremo Tribunal Federal? Sim. Da mesma forma, em relação ao Simples Nacional, previsto pela Lei Complementar número 123 de 2006, o Supremo entendeu que a impossibilidade de adesão por pessoas jurídicas em débito com a Fazenda Nacional era constitucional.
foi estabelecido o Simples Nacional, existiam várias empresas que eram devedoras da Fazenda Nacional e essas empresas não poderiam aderir a esse Simples Nacional. O Supremo entendeu que isso era constitucional, essa diferenciação entre contribuintes adimplentes e contribuintes inadimplentes não violaria a isonomia em matéria tributária. Vamos ao julgado do Supremo Tribunal Federal. O Simples Nacional surgiu da premente necessidade de se fazer com que o sistema tributário nacional concretizasse as diretrizes constitucionais do favorecimento às microempresas e às empresas de pequeno porte. A Lei Complementar número 123, de 14 de dezembro de 2006, em consonância com as diretrizes traçadas pelos artigos 146.3d e parágrafo único, 170, inciso 9, 179 da Constituição, visa a simplificação e a redução das obrigações dessas empresas, conferindo a elas um tratamento jurídico diferenciado, o qual guarda ainda perfeita consonância com os princípios da capacidade contributiva e da isonomia. A ausência de afronta ao princípio da isonomia tributária, o regime foi criado para diferenciar em iguais condições os empreendedores com menor capacidade contributiva e menor poder econômico, sendo desarrazoado que nesse universo de contribuintes se favoreçam aqueles em débito com os fiscos pertinentes, os quais participam do mercado com uma vantagem competitiva em relação àqueles que cumprem pontualmente com suas obrigações tributárias. Que vantagem seria essa? Ora, se eu estou em débito e não paguei os meus tributos, eu tive mais dinheiro em caixa e acabei tendo uma vantagem competitiva relativa ao custo tributário. É óbvio, meus amigos, que nem sempre a pessoa deixa de pagar tributos, uma pessoa jurídica, porque ela quis obter uma vantagem competitiva. Mas aqui, nesse julgado, o Supremo entendeu que esse critério de diferenciação era razoável. Então, na aula de hoje, nós vimos que o princípio da isonomia em matéria tributária, além da previsão genérica no artigo 5º da Constituição, tem uma previsão específica no artigo 150, inciso 2, isonomia em matéria tributária, o artigo 5º, igualdade de maneira geral, que diz que é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios tratar de maneira desigual contribuintes que se encontrem em situação equivalente. O critério por excelência que eu vou utilizar para diferenciar contribuintes em matéria tributária é o critério da capacidade contributiva, da capacidade econômica. Quanto maior a capacidade econômica, mais capacidade contributiva, em tese mais esse contribuinte pode pagar. Quanto menor a capacidade econômica, menos capacidade contributiva, em tese menos esse contribuinte pode pagar. É possível, porém, que a lei estabeleça outros parâmetros baseados na ideia de extrafiscalidade, utilização do tributo com a finalidade de alcançar outros objetivos que vão além da simples arrecadação de recursos aos cofres públicos. É o que ocorre, por exemplo, com a chamada tributação ambiental, é o que ocorre, por exemplo, com a tributação mais onerosa das propriedades improdutivas no ITR e uma série de outras situações previstas na Constituição. Nesse caso, eu tenho que comparar dois sujeitos, levando em consideração uma medida que foi usada para comparar esses sujeitos. Tem que levar em consideração, como diria o professor Humberto Ávila, o elemento indicativo dessa medida de comparação e verificar se a finalidade que eu busco ela é legítima e se ampara à luz da Constituição ou não. Então eu vou comparar contribuintes, vou levar em consideração a diferença entre eles, por exemplo, o patrimônio, vou verificar qual foi o critério utilizado para diferenciar de acordo com o patrimônio e vou verificar se isso é compatível ou não com a Constituição. No caso do patrimônio, a priori sim, porque eu estou levando em consideração a capacidade econômica. Se eu levo em consideração um critério ou algum elemento para indicar esse critério que não seja compatível com a Constituição, a priori eu tenho uma inconstitucionalidade. Bom, meus amigos, é isso. Com essa abordagem nós encerramos a nossa análise do princípio da isonomia em matéria tributária. Deixo para vocês um abraço e até a nossa próxima aula. Tchau!